Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 31. Tendo Jesus saído dali, dirigiu-se para o mar da Galileia, e subindo a um monte, sentou-se aí. E concorreu a ele uma grande multidão de povo, que trazia outros. Lançaram-nos a seus pés, e ele os curou. De sorte que as turbas se admiravam, vendo falar os mudos, andar os coxos, ver os cegos, e davam glória ao Deus de Israel. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 15, de 29 a 31. São João Crisóstomo. Deve-se considerar que, às vezes, o Senhor vai ao encontro dos doentes para curá-los, e às vezes senta-se e os espera vir, e por isso acrescenta-se oportunamente. E concorreu a ele uma grande multidão de povo que trazia outros. Eles demonstravam uma sua fé em duas coisas: em subir ao monte e em crerem que, para que fossem curados, tinham simplesmente de se lançar aos pés de Jesus. Não se contentam com tocar a orla do seu vestido, mas dão provas de uma fé mais elevada, ao que se acrescenta: lançaram-nos a seus pés. Tardou algum tempo para curar a filha da mulher cananeia, para dar a conhecer sua virtude. Estes, ao contrário, curou imediatamente, não porque fossem melhores que ela, mas para calar a boca dos judeus infiéis. Por isso segue, e ele os curou. A abundância de curas e a facilidade com que as fazia encheu a todos de estupor, de onde se segue, de sorte que as turbas se admiravam, vendo falar os mudos. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 32 a 38. Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho piedade deste povo, porque há já 3 dias que não se afastam de mim e não têm que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Os discípulos disseram-lhe: Onde poderemos encontrar neste deserto pães bastantes para matar a fome a tão grande multidão? Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes vós? Eles responderam: 7 e uns poucos peixinhos. Ordenou então ao povo que se sentasse sobre a terra. E, tomando os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos os deram ao povo. Comeram todos e saciaram-se. E dos bocados que sobejaram, levantaram 7 cestos cheios. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 15, de 32 a 38. São João Crisóstomo. O povo, que viera para alcançar a cura, não ousava pedir pães. Ele, que ama os homens e cuida de todas as suas criaturas, dá o pão àqueles que não o pediram. Por essa razão disse: Tenho piedade deste povo. E para indicar que eles não traziam alimento algum para a viagem, acrescenta: Porque há já 3 dias que não se afastam de mim e não têm que comer. E mesmo que tivessem trazido, é natural que já tivesse acabado. Por isso ele não fez o milagre no primeiro ou no segundo dia, mas no terceiro, quando a comida já tinha acabado, a fim de que, estando em necessidade, tomassem esse alimento com muito mais desejo. Eles viam de muito longe e nada mais lhes restava, como mostram as palavras: Não quero despedir-os em jejum, para que não desfaleçam no caminho.
Ele não operou o milagre imediatamente para, com sua pergunta, chamar mais a atenção dos discípulos e exibir a fé deles ao lhe pedirem: faz os pães. E ainda que Cristo fizesse muitas coisas que recordassem aos discípulos o primeiro milagre, fazendo-os distribuir os pães e repartir os cestos, a disposição deles era ainda muito imperfeita, como se vê pelo que segue. Os discípulos disseram-lhe: onde poderemos encontrar nesse deserto pães bastantes para matar a fome a tão grande multidão? Disseram isso por causa da enfermidade de seu pensamento, o que tornava inesperado o milagre que ocorreria em seguida. Para que ninguém pudesse suspeitar que a comida tivesse vindo de alguma aldeia vizinha, o milagre foi feito num lugar deserto, muito distante de qualquer vilarejo. Cristo, para elevar as almas de seus discípulos e recordá-los do milagre anterior, faz-lhes uma pergunta, e por isso segue. Jesus disse-lhes: quantos pães tendes vós? Eles responderam: 7 e uns poucos peixinhos. Não dizem como fizeram antes. Mas que é isto para tanta gente? João 6,9. Avançavam pouco a pouco, mas ainda não compreendiam totalmente. O amor dos apóstolos pela verdade é admirável, pois mesmo em seus escritos não ocultam seus grandes defeitos, e não é pouca coisa acusar-se de ter esquecido logo um milagre tão grande. Também é admirável a sabedoria deles. Venciam a fome, sem nem fazer caso de comer, pois, estando no deserto já havia 3 dias, não contavam com mais que 7 pães. O Senhor fez várias outras coisas similares às do primeiro milagre. Mandou que se sentassem na terra e fez com que os pães aumentassem nas mãos dos discípulos. Por isso segue. Ordenou então ao povo que se sentasse sobre a terra. É diferente o final dos 2 milagres. Por isso segue. E dos bocados que sobejavam, levantaram 7 cestos cheios. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por que as sobras foram menores neste milagre se o número dos que comeram era menor? Ou porque os cestos eram maiores? Ou para que a diferença permitisse recordar os 2 milagres? No primeiro, o número de cestos era igual ao dos apóstolos, e no segundo, igual ao dos pães. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Guia-me por sendas oportunas, como seu nome o pede. Ainda que eu caminhe por vales escuros, nada temo. Tu vais comigo, tua vara e teu cajado me sossegam. Pões diante de mim uma mesa, diante de meus inimigos. Com perfume me unges a cabeça, minha taça transborda. Tua bondade e lealdade me escoltam todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 23, por Luiz Alonso. Para a transposição cristã, o Novo Testamento nos oferece vários dados inequívocos. Antes de tudo, João 10, de 1 a 18, identifica Cristo como bom ou autêntico pastor. Na primeira carta de Pedro, sintetiza-se a dimensão cristológica com a eclesiológica. Pedro 2,25. Andáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao vosso pastor e guardião. Pedro 5, de 2 a 4. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus o quer.
não tiranizando sobre os que vos foram confiados, mas fazendo-vos modelo do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa perene da glória. O comentário autêntico do Novo Testamento nos orienta e permite prolongar o alcance dos símbolos. Tomando a igreja como sacramento fundamental, podemos aplicar-lhe a imagem do rebanho em caminho, acompanhada da bondade e lealdade de Deus, até chegar definitivamente à casa do Pai. Neste caminho, os sacramentos a confortam, água que faz reviver, pão e cálice da Eucaristia, unção. Assim, os antigos leram este salmo e a liturgia o conserva como salmo sacramental. A razão é que vários sacramentos recorrem a símbolos arquetípicos, singelos e ricos. O problema de sua realização concreta, adaptada a cada cultura, é desafio e tarefa do presente e do futuro. Não é problema ao qual responda nosso salmo com soluções feitas. O símbolo faz pensar. Essa sinfonia de símbolos, que é o Salmo 23, faz pensar muito. Em Os Nomes de Cristo, que são os títulos simbólicos de Cristo, Luís de León trata do título de pastor. Numa visão de conjunto, diz: este nome de pastor em si carece de termo, porque antes que nascesse a carne, apacentou as criaturas logo que saíram à luz, porque ele governa e sustenta as coisas, e ele mesmo dá incentivo aos anjos, e tudo espera de sua manutenção a seu tempo, como no Salmo se diz, 104. E nem mais nem menos, já nascido o homem, com seu espírito e com sua carne, apacenta os homens, e logo que subiu ao céu, fez chover sobre o solo sua isca, e logo e agora e depois, e em todos os tempos e horas, secreta e maravilhosamente, e por mil maneiras os incentiva. No solo os apacenta, e no céu será também seu pastor, quando os levar para lá. Enquanto se desdobrarem os séculos, e enquanto viverem suas ovelhas, que viverão eternamente com ele, ele viverá nelas, comunicando-lhes sua própria vida, feito seu pastor e sua pastagem. Da tradição patrística, Cristo caminha na frente, como pastor, e vai traçando o caminho, de modo que a ovelha pise onde ele pisou, depois convidará os amigos à sua mesa. Orígenes, sombra de morte, ou seja, imagem da morte. O que crê no Filho de Deus não morre. Transferido da morte para a vida, julga que aquilo por que atravessou não passa de uma sombra da morte. Eusébio. A unção é o selo ou marca da consagração a Deus, como a marca das ovelhas que as protege do roubo. Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno, Cirilo de Jerusalém. Livro do profeta Isaías, capítulo 25. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exalto e te dou graças, porque realizaste planos admiráveis, assegurados desde outrora. Converteste a cidade em escombros, a praça forte em entulhos, o castelo dos bárbaros em ruína, que jamais será reedificada. Por isso, um povo poderoso reconhece a tua glória, e a capital dos tiranos te respeita, porque foste baluarte do desvalido, baluarte do pobre no perigo, abrigo no aguaceiro, sombra no calor do dia. Porque o ímpeto dos tiranos é aguaceiro de inverno, é calor de verão, o tumulto dos bárbaros. Tu mitigas o calor com sombras de nuvens e afogas os cantos dos tiranos. O Senhor dos Exércitos oferece a todos os povos, neste monte, um banquete de comidas suculentas, um banquete de vinhos depurados, comidas gordurosas, vinhos generosos. Neste monte arrancará o véu que cobre todos os povos, a cortina que encobre todas as nações.
e aniquilará a morte para sempre. O Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos e afastará da terra inteira o opróbrio do seu povo. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: aqui está o nosso Deus, de quem esperávamos que nos salvasse. Celebremos e festejemos a sua salvação. A mão do Senhor pousará neste monte, enquanto Moabe será pisoteado em seu lugar, como se pisa a palha nas águas da esterqueira. Ali dentro estenderá as mãos, como as estende o nadador ao nadar, mas ele abaterá o seu orgulho e os esforços de suas mãos. Os altos baluartes de suas muralhas, ele os dobrará, abaterá e derrubará ao solo no pó. Palavra do Senhor.